Enquanto você não consegue descobrir o que é que está te levando para o fundo, o que é que está te prendendo, o que é que está te puxando para trás, o que é que está travando sua vida, você corre o risco de perder coisas que não precisa perder. A tempestade não tem rota de fuga, você tem que enfrentar. Tempestade não é para te destruir, nem para você fugir, é para que você veja o que Deus é capaz de fazer, ou o que você é capaz de fazer, porque na anterior, quem fez foi Jesus, e nessa? Eu usei esses textos para falar com vocês sobre a necessidade de aprendizado. Eu aprendi que Deus é altamente intencional. Todas as vezes que vemos alguma coisa que Ele criou, há sempre um propósito muito claro diante daquilo que Ele faz. Por mais insignificante que lhe pareça uma rocha no local, um inseto, uma folha, tudo aquilo que Deus faz, antes de fazer, por trás está uma intenção, um propósito a ser alcançado. Mas eu quero que você entenda que as adversidades, elas sempre farão parte da nossa vida. E nós vamos precisar aprender com elas. Porque quando eu aprendo, não apenas eu mudo a minha vida, mas eu mudo a vida das pessoas que estão ao meu redor. O tema da minha mensagem é aprendendo com as tempestades. Porque durante as tempestades, você vai se deparar com duas situações, ou com vítimas, ou com pessoas fortes. Todas as vezes que você enfrenta uma oposição, todas as vezes que você enfrenta uma adversidade, das duas uma, ou você sai dela como uma vítima, como alguém que sofreu consequências danosas, como alguém que saiu prejudicado, saiu infeliz, saiu ferido, ou você sai como alguém que saiu mais forte, mais preparado, mais habilitado. Esse é um texto muito conhecido, porque é a história do profeta que resolve desobedecer a Deus e fugir. Ele não está muito interessado em fazer o que Deus está mandando, porque o que Deus está pedindo ao profeta não é aquilo que ele quer fazer. E quando ele se depara com essa situação, ele busca fugir. Mas fugir para onde? A Bíblia nos diz: de onde fugiríamos? Da face do Senhor? Se fizermos nossa morada nas estrelas, de lá ele nos derrubaria. Todas as vezes que alguém resolve desobedecer, ele precisa estar preparado a lidar com as consequências da desobediência. O que normalmente nós temos tendência a chamar de castigo. Eu tenho falado isso muito para a igreja. Utilize as palavras certas, as colocações certas, e provavelmente você vai começar a notar uma melhoria na sua vida. Quando você começa a se tornar responsável por aquilo que faz, quando você começa a entender que toda ação gera uma reação, você se torna mais cuidadoso. Nós estamos olhando um profeta, o Jonas. O que ele está fazendo? Ele está fugindo de Deus. Mas para fugir de Deus, ele planeja entrar num navio. Para fugir de Deus, ele se mistura com pessoas, ele se aproxima de pessoas. E todas as vezes que um desobediente se aproxima de alguém, essa pessoa precisa estar extremamente atenta. Por quê? Porque assim como uma fruta podre, ela pode apodrecer com muito mais facilidade às demais, um desobediente, quando entra na vida, na família, na rede social, na empresa de alguém, ele traz consigo todos os prejuízos. Quando Jonas entra no barco, o texto diz que o barco ameaçava a despedaçar. Por quê? Porque esse camarada entrou. Então, qual é a função da tempestade? Ela veio conversar com alguém daquele barco. Quem? O responsável. O que aquela crise veio é dizer para o responsável do navio: tem alguém dentro do seu barco que não deveria estar aí.
E se você não tomar uma decisão de tirar esse indivíduo de dentro do seu barco, ele afunda. Quando nós vamos nos relacionar com alguém, é muito importante, principalmente se essa pessoa está vivendo crises, adversidades. Eu não estou dizendo para você se afastar dessas pessoas. Eu só estou dizendo para você buscar fazer uma leitura, porque aquilo está acontecendo. O capitão do navio, o navio é dele, ou pelo menos ele é o responsável. Ele tem toda a sua tripulação, ele tem toda a sua carga, ele tem todos os passageiros, inclusive um deles é Jonas. Mas agora, tudo aquilo está ameaçado, porque alguém entrou, e esse alguém não deveria estar lá. A tempestade veio, ela era violenta, ela está sacudindo o barco já está correndo o risco de naufragar. O capitão do navio, então, ele é responsável, e ele então começa a procurar. Ele começa a buscar, provavelmente, alguma coisa que ele possa jogar fora. E a primeira coisa que ele viu, a carga. Se eu jogo a carga fora, eu deixo o navio mais leve. Se eu deixo o navio mais leve, a probabilidade dele afundar diminui. Eu dou mais flutuabilidade para ele. Então ele pega a carga e joga fora. Ele joga as malas fora. Ele joga tudo que ele pode jogar fora. Mas espera aí, pastor. O senhor não disse que o problema é Jonas? Pois é. Mas enquanto você não sabe o que precisa jogar fora, você corre o risco de jogar fora aquilo que não precisava jogar. Enquanto você não consegue descobrir o que é que está te levando para o fundo, o que é que está te prendendo, o que é que está te puxando para trás, o que é que está travando sua vida, você corre o risco de perder coisas que não precisa perder. Ah, por que eu perdi a minha empresa? Não precisava perder. Por que eu perdi meu casamento? Não precisava ter perdido. Por que eu perdi meu filho? Não precisava ter perdido. Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Por que eu perdi aquilo outro? Porque no meio da crise, da tempestade, eu não consegui fazer a leitura correta. E eu não consegui remover da minha vida aquilo que estava me puxando para trás. E quando eu não faço isso, eu começo a perder coisas que eu não precisava perder. Na maioria das vezes, queridos irmãos, o que vai nos levar para o fundo nem sempre é notório, nem sempre está diante dos nossos olhos. Às vezes o que vai destruir nosso casamento é aquilo que está no porão e não o que está no convés. Às vezes o que vai destruir as nossas finanças é aquilo que está no porão. Aquilo que vai travar a nossa intimidade com Deus é aquilo que seu pai fez e ele já morreu. Mas ficou aquilo no porão da sua alma, na escuridão, naquele lugarzinho úmido que impede que o fogo do Espírito alcance por causa da umidade. Muitas pessoas não conseguem enxergar, porque não querem ir, talvez entrar nesse porão, trazer à lembrança novamente aquilo que te feriu. Não adianta mudar para um casamento novo se não corrigir a postura que acabou com o velho. Não adianta trocar de emprego, não adianta não. Se não houver uma correção, se não houver uma mudança de postura, às vezes as pessoas não conseguem entender. A crise chegou, o desemprego chegou, o problema chegou, o que ele é uma tempestade. E qual é a função? Denunciar. Dizer para você, muda. Dizer para você, reveja seus valores, seus conceitos. Mas não é a função do problema sair da sua vida. É função sua dizer, eu não quero você aqui. Somos nós que temos que decidir. O capitão do navio fica com medo de jogar. É lógico que ele está com medo, ele está desconfortável. O que ele está pensando? Se a vida desse cara é tão preciosa para causar tudo isso, se eu jogo ele fora, corre o risco do barco afundar. Porque às vezes você fica com medo de terminar o namoro, porque já está numa idade avançada. Pastor, se eu termino, como é que eu arrumo outro? Ruim com ele, pior sem ele. Pastor, esse emprego é a única coisa que sobrou. Pare de andar por segurança e comece a viver por fé. Entenda que Deus quer o seu melhor. Fale com ele, Senhor, quem é esse miserável do Jonas que está na minha vida? Troca o nome. Talvez não seja Jonas, seja Roberto, Antônio, sei lá. Não sei quem é a pessoa, eu não sei. Talvez seja o Cláudio. Não eu. Quem é? Ah, pastor, meu pai. Sabe? Ele fez algo comigo que eu nunca esqueci. E por que ele não pede perdão? Porque morreu.
Então não vai pedir mais. Então, pastor, mas eu não consigo esquecer. Então morre. Logo. Que você tira isso do seu coração, não tem jeito, gente. A postura dos outros não pode determinar a felicidade que você vai viver com Deus. Então tá assim de gente vivendo crise que vem para dizer para você, joga fora. Acaba com essa sociedade, acaba com essa amizade, sai desse grupo de internet, não se mistura com esse tipo de gente na igreja, porque até na igreja tem gente ruim. Não é você, mas tem. Tem um povo ruim. E eu gosto dessas mensagens de denúncia. Quando a crise vem, eu pergunto. Quem é? Onde é que está? Fala comigo. Senhor, me ajuda. Às vezes é coisa que... Segunda tempestade. Marcos capítulo 4. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o... De modo que esse já ia se enchendo. Presta atenção aqui. Outra tempestadezinha. Atenção, Jesus está indo, pegou seu discípulo e botou dentro do barco. O discípulo está pensando o quê? Beleza aí, Jesus está com a gente, moleza, hein? Moleza nada, porque ele foi dormir. E o barco não era motor. E o discípulo, nossa, chamou a gente para ir, mas está deitadinho. Mas vamos embora. E quem é que vem? Tempestade. Se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade. Mal termina uma, já entra outra. Eu não. Parece que a gente vive num turbilhão. Porque todas elas trazem consigo seus ensinar. A primeira tempestade vem como uma tempestade que vem denunciar. E essa agora, não tem nada de denúncia. Jesus está lá quietinho, dormindo, e lá vem a tempestade. E sacode para lá, e sacode para cá, e balança para cá, e balança para lá. Um olhou para o outro e falou, nós vamos morrer nesse troço. E ele vai morrer dormindo. Porque nem vê vai. Nós vamos morrer. Jesus disse assim, passemos. E eles estão falando, vamos morrer. Qual é a diferença entre ele e nós? Nada. Ele diz que nós vamos, vem. Mas o que a gente diz? Está difícil, hein? Não, mas estou numa luta, menino. A gente parece lutador de UFC. Quando não está lutando, está treinando. Mas é todo dia apanhando e machucando. Olha só, você está rindo, cuidado, pode estar rindo de tudo. Mas olha que coisa engraçada. Os discípulos estão lá e de repente eles vão lá chamar Jesus. Ele falou, mestre, vou falar uma coisa para o senhor. Deu ruim. Porque olha só, nós vamos afundar. Já está decidido. Nós vamos afundar. Jesus levantou. Falou para o vento. Cala a boca. Ô mar. Menos. Marola. Piscina. O vento aquietou. Os caras que andavam para Jesus ficavam olhando um para o outro. Falando assim, quem é esse? Muito prazer. Jesus. Estamos andando já um tempão junto. O que essa tempestade vem mostrar? O poder de quem anda com ele. É isso. Tem problema na nossa vida que só vem para tentar fazer com que nós venhamos descobrir quem é aquele que está no barco conosco. Porque Jesus disse, passemos. Ele não disse passe. Ele disse, passemos, eu vou junto com vocês. O que pegar para vocês, pega para mim. Quem se levantar contra vocês, se levanta contra mim. É isso, eu vou estar com vocês. Tem tempestade, gente, que só vem para isso. E aí tem gente que perde tanta oportunidade de descobrir. Que fica com tanto medo, que não consegue ter a experiência de descobrir que aquele que está com você, aquele que está conosco, é maior do que tudo aquilo que nós vamos enfrentar. Tem tempestade que só vem para isso, só para mostrar o quão grande é o nosso Deus. A maioria delas fala sério, gente. É o mesmo motivo que Davi enfrentou Golias. Por que Davi enfrentou Golias? Sabe por quê? Porque ele matou leão e urso. Foi por isso. Ele falou para o Saul que foi por causa disso. Saul falou, garoto, deixa eu falar uma coisa para tu. Não vai rolar. O cara é grande, tu notou que o cara é grande? Guerreiro, grandão, fortão. O cara tem escudo. O que tu tem? Uma tiradeirazinha. Davi falou, não, peraí, vou falar uma coisa para o senhor aqui. Eu estava apacentando as ovelhas do papai em certa ocasião. E aí veio um leãozão lá e falou, vou pegar uma ovelha. Eu falei, não mexe com a ovelha é do papai. Não é nem minha. É de papai, mas papai deixou comigo. E eu vou, não pega não. O leão falou, eu vou pegar. Davi falou, então pega que eu arrebento você. Matei o leão, depois vem o urso que estava desavisado. Matei o urso. Então eu vou falar para você, eu mato esse gigante. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos leões e ursos você já enfrentou na sua vida? Qual deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus para te dar vitória hoje. É assim que funciona.
Mas tem tempestade que só vem para mostrar para nós. Se eu desse a oportunidade agora, estava assim de gente para falar: ah, pastor, sofri pra caramba em 1900 e quase morri, mas Deus me salvou. Já tive 3 câncer e não morri. E não sei o quê, já fui atropelado, já fui isso, já fui aquilo outro, já sofri isso, sofri, achei que minha vida acabou. E olha eu aí. Por que tem tempestade que só vem para isso? Ela não vem para denunciar, não é porque você está em pecado, está fugindo. Às vezes você está maneiro. Olha, o discípulo estava lá. Jesus falou: vamos para o outro lado. Ele falou: claro! Mas o Jonas falou: não vou. E a tempestade do Jonas vem para denunciar. Tem desobediência aqui? Sim ou não? Sim ou não? Não nessa aqui do barquinho. Tem ou não? Então tem tempestade para obediente também. Que não tem uns malucos aí dizendo que só sofre quem está em pecado. Aí você não está e fica caçando. Nossa. O que eu tenho que parar de fazer? Jonas, cadê Jonas? E Deus está falando: não é essa. Trocou de tempestade. Avança. O Jonas é na outra. Velho Testamento, você já está no Novo. Essa aqui não é para o que você está em pecado. É porque eu quero te fazer crescer. Quero fazer com que você descubra o quão poderoso eu sou na sua vida. Às vezes, durante a tempestade, não tem rota de fuga. Você tem que enfrentar. Tempestade não é para te destruir, nem para você fugir. É para que você veja o que Deus é capaz de fazer. Ou o que você é capaz de fazer. Porque na anterior, quem fez foi Jesus. E nessa? Quando nós começamos a mudar a nossa mente, nós vamos descobrindo a grandeza do que Ele deseja realizar. Essa tempestade, para mim, é a tempestade que originou o nome da nossa igreja. A oportunidade que Deus nos dá de um recomeço, de olhar para os destroços do nosso casamento, para olhar dos destroços de nossa vida emocional, para olhar dos destroços de nossas decepções, mas saber que nós seguramos, sabe, literalmente numa tábua de salvação, e chegamos até a praia com a possibilidade de vivermos em Deus, por sua misericórdia, uma nova fase. Mas uma nova fase como uma pessoa nova, que a tempestade, ela afundou meu navio, mas ela não tirou a minha vida. Ela me deu a oportunidade de viver uma nova experiência.